Bom dia ainda, daqui a pouco, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional. É um prazer vê-lo pela primeira vez no meu Conselho como Presidente da Assembleia Legislativa Regional, ainda por cima, força das circunstâncias, sentado numa secretária ao meu lado e lembrando aqueles tempos da Escola Industrial e Comercial do Funchal, em que estivemos sentados na mesma turma, no primeiro ano do ciclo preparatório, na altura que era relacionado na Escola Industrial e Comercial do Funchal. Portanto, Sr. Presidente, bem-vindo ao oportunismo, muito obrigado pelas suas palavras, cumprimentar também o Dr. Roberto e o Dr. Ricardo, muito obrigado por tão ilustres depoimentos com muita substância e naturalmente não podia me esquecer, dirigindo-me à Assembleia, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, portanto, Municipal do Portonês, o amigo Lino Conceição, o Sr. Deputado da Assembleia da República, os Srs. dois Deputados à Assembleia Legislativa Regional, os Srs. Vereadores, a Delegação do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos aqui presente, em que também é uma situação muito particular, ou não seja eu também um funcionário da administração tributária, juntamente, também por coincidência, temos cá o Lino Conceição também, um antigo funcionário, neste momento apresentado, Presidente da Assembleia Legislativa Regional, e aí, Sr. Presidente, e para o Jornal da Madeira e toda a sua organização, também a saudação a toda a equipa que aqui está a assessorar a iniciativa, de facto, da diferenciação fiscal, até foi perspicaz, porque vem exatamente, olha, aqui está o Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal, são homens dos impostos, mas hoje, sobretudo hoje, será mais o político do que o técnico que vai estar aqui a falar, lembrando, e porque não também, de uma forma muito particular, aqui aos alunos que estão aqui presentes. É uma satisfação muito grande como Presidente da Câmara vê-los aqui numa segunda-feira, coisa que no passado não era possível, vamos lá saber porquê, mas ainda bem que estão cá hoje, porque hoje também aqui no Portonês estamos a defender o vosso futuro, estamos a preparar o vosso futuro. Bem-vindos, porque aquilo que pode parecer maçador, ouvir estes ilustres convidados, se calhar vocês, com o vosso crescimento, vão interiorizar e será também um acrescentar no seu percurso académico estas interações com a realidade, neste caso concreto do nosso Conselho e com certeza que em termos académicos vocês também ficam favorecidos. Bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença e com certeza também pelos professores que os acompanham. Queria também, os últimos são os primeiros, uma palavra muito especial para os nossos imigrantes. O Canal da Minha Terra está cá hoje, portanto sei que é um veículo muito importante de chegar um pouco por todo o mundo, portanto, através do Canal da Minha Terra, aqueles que nos estão a ver espalhados na diáspora, aquela saudação amiga daqui do Portonês e do Sr. Presidente Emanuel Câmara. Queria, em relação àquilo que nos traz hoje aqui, de facto, ao contrário do Dr. Roberto, eu hoje quereria falar mais da parte política, porque também é muito importante. O que é que um Presidente de Câmara poderá fazer aqui no norte da ilha para ajudar a sua população? Nós temos aí estas paisagens maravilhosas, aqui no coração da Lória Silva, no nosso fanal, uma paisagem soberba. Temos não só a própria Costa de Lória Silva, reconhecida universalmente, mas também o nosso mar. Não se pode esquecer da riqueza que temos aqui à nossa frente. Portanto, um potencial enorme que finalmente o mundo está a despertar para ver nele uma forma de, se calhar, ir ao encontro de algumas limitações que a própria área terrestre não estão encontradas. E depois também temos aqui as pessoas. É de facto o autarca, ao ser o verdadeiro autarca, a sua primeira preocupação tem que ser as pessoas. E as pessoas do Portonês merecem essa atenção. Eu estive 20 anos na oposição e aprendi aquilo que as pessoas queriam, senti aquilo que as pessoas queriam, desde os mais jovens aos mais velhos. E com toda
a preocupação natural depois de 20 anos na oposição, finalmente a população do Porto Nis dar a confiança a mim, em termos pessoais, e ao meu partido, Partido Socialista, para gerir os destinos do nosso concelho, filho com uma convicção, sempre e em primeiro lugar pelas pessoas. E dentro dessa perspectiva pelas pessoas, naturalmente, a parte mais importante era o seu dia-a-dia. E foi por isso que, de uma forma sustentada e organizada, com o estudo de caracterização da população idosa do meu concelho, do Concelho do Porto Nis, feito em parceria com a ADNorma, nós vimos quais eram as necessidades da nossa população sénior e implementamos as medidas necessárias. Criamos o Gabinete de Apoio Idoso, criamos uma rede de apoio àqueles que não podem ser os mais frágeis de uma sociedade, que são os nossos idosos. Eles têm que ter o carinho diário. E esse carinho foi dado pelo Executivo do Partido Socialista a partir do momento que nós chegamos ao poder. Com várias medidas. Não vou-me pôr a dizer que todas elas que já são subejamente conhecidas, mas toda a dinâmica do Gabinete de Apoio Idoso, com o apoio de 123 anos para a ajuda de cooperação dos medicamentos, que parece que é pouco, mas para os 600, quase, e 50 pessoas inscritas nesse programa, se calhar é uma ajuda importante. E isso foi uma primeira parte da minha, diremos, missão de saber que era importante ter um encontro da minha população, da população que eu tenho o prazer de ser presidente, juntamente com o Executivo, com a ADN do Partido Socialista. Depois, tínhamos os jovens. E aí houve, de facto, uma série de medidas. Havia já algumas, é verdade. Mal seria se não houvessem. Mas, de facto, a Câmara Municipal do Porto Nis e o seu Executivo partiu para medidas objetivas direcionadas para os jovens. E se estou a ajudar os jovens, estou a ajudar as famílias. Estou a fazer com que, dentro das nossas possibilidades orçamentais, fixe as nossas famílias, a população aqui no meu concelho. Primeiro apoiando os jovens, os menos jovens, e depois apoiando os mais jovens. E então, desde pagar metade do valor da creche, para que os pais, eventualmente, tenham, enfim, aquela vontade de ter mais filhos. A verdade é que é uma medida objetiva. É daquelas que nós, Câmara, podemos fazer. Foi disponibilizar parte do nosso orçamento indo ao encontro da natalidade, dando inclusive o apoio àqueles que têm os filhos, portanto, no seu primeiro ano de vida, para comprar, portanto, medicamentos na farmácia, direcionado para os seus jovens filhos. Depois, transporte escolar gratuito do primeiro ano até o 12º ano. Manuais escolares gratuitos do primeiro ano até o 12º ano, com os cadernos de apoio também a ser apresentados e entregues. Depois, mais os estudantes universitários. 150 euros por mês, durante 10 meses, a todos os alunos que estão a frequentar o ensino universitário. E aqueles que estão fora da região, direito a 2 passagens por ano, num teto máximo de 200 euros cada uma, para essa mesma deslocação. Foi, de facto, a nossa matriz. Foi, de facto, a nossa grande obra no nosso primeiro mandato. Foi a 2 estradas que eu e o meu Executivo, com a ajuda da população de todas as 4 freguesias do concelho, me ajudaram a construir. Um objetivo, as pessoas. E isso foi concretizado. A estrada de educação está em andamento, está bem cimentada e alcatroada, sem buracos. E a estrada social, sempre uma estrada que nunca pode estar satisfeita, mas que está no bom caminho, e aí está essa segunda grande via efetuada e conseguida pelo Executivo da Câmara Municipal do Porto Nis no seu primeiro mandato. E, naturalmente, que estou satisfeito por esse trabalho. Estou satisfeito por esse trabalho porque a população reconheceu esse trabalho. Porque se não reconhecesse, 4 anos depois, não dava como deu a maior vitória de sempre, em termos autárquicos, ganhando,
portanto, tendo 4 elementos no Executivo, em detrimento só de um do PSD. Ganhando as 4 freguesias, quando nunca tinha acontecido, durante estes anos todos, em que eu estive na oposição durante 20 anos, em que ganhava sempre uma freguesia e na parte final ganhava 2. Conseguimos o nosso objetivo, com o nosso trabalho, com a nossa humildade, com a nossa convicção. E esse trabalho foi feito direcionado para as pessoas. Mas as pessoas também estavam atentas e perceberam aquilo que eu, ao chegar à Câmara, encontrei. Então, não se investiu em nada? Claro que se investiu. Eu vou-vos dar um exemplo. Um município como o do Portonês, em que se fala, e falou-se hoje, e foi comum aos 3 oradores que me antecederam, falaram da importância que é vital do turismo. E como é que eu posso chegar à minha Câmara e ver um ponto estratégico, um ex-libris do Conselho, as nossas piscinas do Cachalote, também quem chama as piscinas do Aquário da Madeira, vazias, sem água. Então isso era, digamos, o cartaz que eu queria dar à população que nos visitava. Era isso que fazia com que as pessoas viessem ao Portonês. Claro que encontrei muitas deficiências deixadas dos executivos que me antecederam da responsabilidade do PSD. E um deles, este exemplo muito pequenino, que é as piscinas do Cachalote vazias. Porque eu sei que tinha custos adquirir as máquinas, pôr as máquinas a funcionar, bombear as águas, com uma solução que nós encontramos ao chegar à Câmara. Esse é um exemplo que eu dou para derramar todos os outros que foram feitos. Porque situações que nós encontramos que havia de facto que intervir, que havia de facto que fazer com que o nosso Conselho fosse um Conselho apelativo, atrativo, para que as pessoas nos viessem visitar. Não se pode esquecer, quando chego à Câmara, estamos a ver uma crise. E essa crise foi uma palavra que eu terei do meu discurso, foi uma palavra que eu terei das minhas intervenções. As pessoas não queriam saber das crises. As pessoas queriam ver eram as suas satisfações realizadas, as suas necessidades realizadas. E essas necessidades foram paulatinamente sendo resolvidas com o apoio de todos, com um trabalho concertado por parte da Câmara com as juntas de freguesia. E aqui podemos perguntar, em termos fiscais, o que é que um Presidente de Câmara pode fazer? Já vimos aqui, depois da intervenção do Dr. Ricardo Vieira, até onde é que podem ir os poderes autárquicos para o encontro da sua população na diferenciação fiscal para com a sua população. E nós aqui no Portonês, acho que somos um exemplo também para toda a região. Porque devolvemos na totalidade do IRS, os 5%, à população, portanto, trabalhador, àqueles que trabalham, àqueles que descontam, que têm a sua residência efetiva no Conselho do Portonês. Em termos do IMI, estamos nas taxas mínimas, o 0,3, portanto, para os prédios urbanos e também a taxa mínima para a componente rústica. Aplicamos o IMI familiar, sempre aplicamos desde há muito tempo, com aquilo que a lei nos permite, tendo 1, 2, 3 ou mais filhos, com os respectivos descontos a ser atribuídos anualmente. Não aplicamos derramas, a taxa, outros tipos de taxas que estão sobre a alçada da Câmara e da sua jurisdição, nós pura e simplesmente não as aplicamos no nosso dia-a-dia para não, diremos, honorar diremos, os orçamentos familiares. Portanto, em termos fiscais, resta pouco ao autarca para poder exatamente ajudar mais a sua população. Porque, como toda a gente sabe, o Dr. Ricardo Vieira explicou bem a todos vós, as câmaras também têm os seus orçamentos, têm as suas regras orçamentais, têm que respeitar tudo isso. Portanto, e a partir daí, temos que haver também um investimento. E uma pergunta que se faz, e respondendo a certas determinadas críticas que é normal que aconteçam na vida política, então, o que é que tem feito? A nível de investimento, criação de emprego, o que é que foi feito no Portonês?
houve um grande esforço, e há um grande esforço, do município do Porto Muniz em termos de emprego. Desde logo, com a criação de protocolos para... olha onde estamos aqui, com a Sociedade de Desenvolvimento, porque se não fosse a Câmara mensalmente fazer uma transferência para a Sociedade de Desenvolvimento, para manter estes postos de trabalho que aqui estão, é uma forma de investir na fixação de pessoas no meu concelho. É uma forma de garantir um posto de emprego aqui no meu concelho. Se calhar estes jovens, se não houvesse este protocolo com a Sociedade de Desenvolvimento do Norte, que agora é só chamada Sociedade de Desenvolvimento, se calhar podiam não ter emprego neste momento. Mas bombeiros, uma necessidade que eu tive quando cheguei à Câmara, e já se falou hoje aqui, portanto, da necessidade de ter condições para que as pessoas que querem se fixar num concelho, a primeira e a principal, além da segurança, é a saúde. E, de facto, não podemos continuar aqui a ter no Norte serviços públicos a fechar e, sobretudo, um centro de saúde que não funciona 24 horas por dia. Porque, minhas amigas e meus amigos, onde há uma pessoa, há uma vida. E salvar uma vida no ano será muito importante, seja lá onde for. E aqui no Porto Muniz também o é. Onde não tivéssemos uma população extremamente envelhecida. Onde, ainda por cima, temos o lar de idosos. Por isso, essa infraestrutura a funcionar 24 horas por dia era fundamental e é fundamental para o futuro do Porto Muniz. E isso é uma batalha que vamos ter que conseguir, vamos ter que ganhar. Pois que as coisas a dizer que estamos aqui ao pé de São Vicente é uma falácia, porque não é 10 minutos das Achadas da Cruz, da Zona Alta do Porto Muniz, até São Vicente, ainda por cima na Zona Alta de São Vicente, nas Feiteiras. Portanto, vamos ser realistas e objetivos. E a saúde sempre em primeiro lugar. E, aliás, vê-se muito bem, falando de saúde, o que esta pandemia nos está a castrar no nosso dia-a-dia. Aquilo que era impensável no ano passado, para esta altura, nós estamos a viver. E temos que estar preparados, infelizmente, para aquilo que possa acontecer. É por isso que, como eu dizia, senti necessidade, quando cheguei à Câmara, não só de ter uma ambulância devidamente equipada, como também criar condições com um protocolo melhorado com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Muniz, fazer uma faz favor, dá um pouquinho, desculpem lá, fazer um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Muniz, para que de facto os bombeiros do Porto Muniz e de São Vicente funcionassem no meu concelho. Foi uma forma que eu achei, era a única ferramenta que eu tinha para dar maior segurança aos munícipes, aqueles que cá vivem e aqueles que nos visitam. E se calhar aqueles que eventualmente são possíveis ou potenciadores residentes no meu concelho. E então, com esse protocolo, pusemos os bombeiros a funcionar 24 horas por dia. E foi uma forma de fixar mais jovens no meu concelho. Aqueles jovens que estão a trabalhar nos bombeiros neste momento têm um posto de trabalho. Foi criados pela Câmara Municipal do Porto Muniz. Não vou falar sequer dos concursos internos que eu fiz, não só para operacionais como para técnicos superiores, que fez com que, se calhar, se essas pessoas não tivessem a trabalhar neste momento na Câmara, não estavam cá no Porto Muniz, tinham deixado o Porto Muniz. Sanas, outro protocolo que eu tenho, e que faz com que os nadadores salvadores que lá estão, e sobretudo aqueles que se dedicam aos socorro-náufragos, o apoio que o protocolo que a Câmara faz com o Sanas, faz com que se criado ali mais 3 ou 4 postos de trabalho. Eu espero que alguém esteja a contar, a somar. Não é preciso ser pessoa de matemática para saber somar. Para ver, de facto, quantas famílias eu consegui, com as minhas políticas, desde que cá cheguei, fixar no meu concelho. E é bom que as pessoas se apercebam disso. E foi preciso dar condições. Foi preciso dar condições aos mais velhos e aos mais jovens. Porque eu, se vou ir para o Funchal, eventualmente para outro concelho que não o concelho que me vi nascer, e não tenho, por causa de mais 100 ou 200 euros, eu se calhar começo a pensar 2 vezes e vou ficar no concelho do Porto Muniz, porque tenho afinal a devolução do IRS em 5%, consoante os rendimentos recebidos anualmente, no ano anterior. Tenho o meu filho que está na faculdade, vai receber 150 euros por mês, a 1.500 euros por ano.
Ele nem por cima veio, está a estudar em Lisboa ou num espaço qualquer fora da Madeira e tem as 2 viagens, que é uma ajuda também que eu tenho. E somando tudo isto, os 100 ou 200 euros que eu ganhar no outro concelho faz com que eu fique aqui. E foi isso de facto, as nossas políticas. Com licença. Foi este de facto a nossa linha orientadora. Aquilo que nós de facto perspectivamos. E nós, neste segundo mandato, estávamos exatamente, antes da pandemia já, com um procedimento, e neste momento está o trabalho a ser feito, o Plano Estratégico de Marketing Territorial, que exatamente para, também, de forma sustentada, saber aquilo que de facto o nosso concelho tem, de forma sustentada, para cativar possíveis investidores, para cativar outras famílias para se fixarem no nosso concelho. Esse plano estratégico de marketing territorial já está na sua 3ª fase e, infelizmente, foi lançado este procedimento antes da pandemia e agora, claro, teve que haver um reajustamento a esse mesmo plano estratégico. Porquê? Porque esta pandemia é uma nova realidade com a qual nós temos que viver, infelizmente, nos próximos tempos. É por isso que há trabalho, há pensamento. É por isso que eu não posso aceitar que o Governo Regional desta terra, que já nos governa há mais de 40 anos, queira colocar nos autarcas do Norte a responsabilidade da desertificação e do despovoamento que existe nos 3 concelhos do Norte. É um atentado à inteligência de qualquer cidadão normal querer pessoas com responsabilidades nesta terra, neste caso que estão a gerir os destinos da região autónoma da Madeira, querer imputar aos presidentes de Câmara, seja aqui no Portonês, seja em Santana ou em São Vicente, a responsabilidade do despovoamento ou da não fixação das pessoas do nosso concelho. É lamentável que isto aconteça, porque eu quero lembrar aos presentes, e todos eles, aqueles que me antecederam, falaram no turismo como a veia, portanto, a mola impulsionadora, que de facto, e o é, perante o bafejar da mãe natureza que nos deu toda esta harmonia entre o mar e a serra, e não é por acaso que o Porto também teve outra perspectiva que foi bem pensada pelo meu executivo, que é fazer com que o Porto seja a capital dos esportes outdoor, porque estávamos a potenciar exatamente aquilo que nós temos, o mar e a serra, através do canoeing, do trail e outras modalidades, os passeios pedestres e outras modalidades que estão aqui muito bem, diremos, ao dispor de todos. Não foi por acaso que o Presidente da Câmara decidiu, com um projeto financiado pelo Interreg, apostou na construção, disponibilizou essas verbas, 230, 260 mil euros, para a construção da pista de BTT. Porque era fundamental. De ideias e de idiotas, nós estamos todos fartos. O Governo Regional já tinha essa ideia. As pessoas tinham todas essa ideia. Não sei há quantos anos, costumamos dizer por aí. Há tantos anos tinha essa ideia. Era o meu sonho. Mas se não fosse o Emanuel Câmara e o seu executivo, esse sonho nunca era materializado. Porque se quisessem, nesta terra, esse sonho já tinha sido materializado num passado, há uns tempos atrás. Porque havia meios para isso. E essa pista de BTT que está em pleno fanal, só é possível devido a uma estratégia do meu executivo e à visão que eu tenho, porque sei que os desportos, ou não fosse um homem do desporto, são muito importantes para dinamizar uma região, para dinamizar um concelho, para dinamizar uma terra ou uma freguesia. Daí a aposta também no apoio ao desporto e à cultura do meu concelho, que eu não me arrependo de o fazer e irei fazer enquanto cá estiver como Presidente da Câmara. Depois, em termos, e só para terminar, já estou a ser advertido também, isto é coisa de ser arte, já não tenho cartões, agora é que mostro os cartões. Portanto, e só para terminar, uma situação que eu deixo no ar. Então, quando se critica as políticas atuais da Câmara Municipal do Portonês, como eleitoralistas, politiqueiras, votos, olha, um computador para todos os alunos, já vê, Sr. Doutor? A visão que esta Câmara teve dentro do projeto Revitaliza Mais, resolvemos
que era importante não só ir apoiar as empresas, apoiar os seus trabalhadores, aqueles que ficaram com os seus rendimentos reduzidos, fruto das diretivas do Covid-19. Fomos ao encontro das famílias e entregamos um computador a todos os alunos, do primeiro ano de ciclo até ao 12º ano. Todos sem exceção. Aqueles pais que se inscreveram, só houve 3 agregados familiares que dispensaram essa inscrição. Se calhar já tinham os computadores. Portanto, foi para todos, sem exceção, receber o computador. E deixa-me tranquilo, a mim e ao meu executivo, essa entrega desses computadores, que vai permitir, numa nova vaga, que esperemos que não aconteça, eu saber, como Presidente da Câmara, que os meus alunos estão todos preparados para ter as aulas através do audiovisual. Isso dá-me uma segurança muito importante. E posso dizer, para terminar, não posso perceber, quando aqui já foi dito mais do que uma vez, que o turismo era fundamental e continua a ser fundamental para alavancar o crescimento, não só também populacional, também económico, do nosso concelho. Como é que, há uns anos atrás, estamos a falar na década de 80, antes de eu ser candidato à Câmara, eu fui candidato em 93, portanto, 89, quando a concessão do jogo que foi atribuído ao Grupo Pestana, no protocolo estava lá a obrigatoriedade da construção de uma unidade hoteleira no Porto de Muniz. É que já estava lá isso há muitos anos atrás. Isto já existia. Portanto, esse protocolo previa a construção de essa unidade hoteleira. E este governo desta terra, que já nos manda há mais de 40 anos, conseguiu dispensar essa construção. Portanto, minhas amigas e meus amigos, afinal, em onde é que ficamos? Na importância que é, de facto, ter uma unidade hoteleira, como foi aqui dito pelo José Manuel Rodrigues, o Presidente da Assembleia Legislativa Regional, que era importante ter uma grande unidade hoteleira, se calhar a obrigatoriedade de investir no Concelho do Porto de Muniz, no norte da ilha. Como é que há uns anos atrás, o governo desta terra, que ainda é o mesmo, não teve visibilidade para aceitar aquele investimento para o nosso concelho? E digo, mas em troca disso veio o dinheiro. O dinheiro vinha mais tarde. Eu sei que veio o dinheiro que estava projetado. Porque esse dinheiro não substitui a marca que era o Grupo Pestana aqui no norte da ilha. Esse dinheiro, que na altura até veio para o Porto de Muniz, não veio substituir, diremos, esse grande investimento que seria ter aqui uma unidade hoteleira de um grupo como o Pestana, que está espalhado neste momento, como toda a gente sabe, em todo o mundo. O que seria o Porto de Muniz e toda a Costa Norte com essa unidade hoteleira aqui no concelho desde 1990, vamos pôr essa marca. Portanto, eu sei que tenho que terminar, queria só agradecer mais uma vez a presença de todos, bem-ajam, muita saúde para todos e que as próximas reuniões, esperemos o mais rápido possível, seja sem estas máscaras que de facto temos que todos viver com elas. Muito obrigado a todos.